Olá a todos e a todas, obrigado por me acompanharem de alguma maneira, obrigado por curtirem, compartilharem os textos, os temas. Um convite a quem ainda não está inscrito no canal Minuto Marketing, que é onde publico todas as novidades e todas as dicas, todas as ideias, todos os insights que são bastante importantes para o desenvolvimento pessoal e também para o desenvolvimento da carreira profissional. E hoje eu vou falar sobre como melhorar o desempenho no mercado, seguindo a ideia das tendências de marketing ou como negociar, como trabalhar, como tratar com a classe C, dentro da temática tendências de marketing ou como melhorar o seu desempenho no mercado. É inegável que existem alguns mitos ainda em relação ao marketing, principalmente em empresas pequenas, microempresas, também nas médias empresas. Isso não acontece nas grandes, porque os conceitos são bastante avançados nas grandes empresas, possuem já todo um planejamento estruturado, enfim, e pessoas com formação que não necessariamente estão presentes nas pequenas empresas, nas microempresas. Em alguns casos, os conceitos também não fazem parte das médias empresas. Então, existem alguns mitos em relação ao marketing, pensando que o marketing é uma ferramenta aplicada somente a produtos e empresas. Esse é um mito. Marketing é aplicado a todo tipo de organização, a pessoas, a ideias, a lugares. Um outro mito, que o marketing é uma ciência exata, que basta você fazer o que a tendência, o que o cenário aponta, que você vai acertar. Isso é um mito, isso é um erro. Não é matemática, não é física, não é uma ciência exata, não é química. Então, mesmo você fazendo as coisas de forma pensada, de forma analisada, existe a chance de erro. Um outro mito é de que sem pesquisa de marketing é possível ser bem-sucedido. Bom, sem pesquisa de marketing é impossível ser bem-sucedido. Mas a pesquisa não precisa ser uma pesquisa formal, uma pesquisa metodológica, uma pesquisa científica que siga padrões científicos, padrões ou acadêmicos. A pesquisa é uma simples observação, participar de uma feira, ler muito, ler revistas. Nem tudo que está nas revistas, nos jornais e na internet é verdade. Então, a pesquisa são muitas maneiras de se fazer pesquisas. Um outro mito que se sobrepõe ou que cria um paradoxo em relação à realidade é de que o lucro é o resultado da gestão dos custos. Ora, é também, mas não só. Na empresa nós temos centros de custos que precisam ser muito bem administrados. Temos planos de conta, temos orçamentos, temos um fluxo de caixa e outros pormenores da gestão financeira, mas dentro da empresa existem custos. O lucro não está dentro da empresa, está fora da empresa. Marketing, um outro mito, marketing é fazer propaganda. Ora, não tão somente. O Brasil segue mais ou menos o padrão norte-americano, em que propaganda e publicidade é a mesma coisa, é tudo chamado de advertising, seja paga ou não paga. A questão que diferencia, segundo alguns autores brasileiros, é de que uma delas tem o foco em vendas e a outra na construção da marca ou na construção da imagem. Então, propaganda tem a ênfase ou tem a função de estimular vendas e a publicidade tem a missão, a função focada na parte institucional, enfim. A grande realidade é que todas as organizações dependem do marketing como ferramenta para construir uma performance, para desempenhar. E alguns cenários, então, que eu quero compartilhar com todos e todas nesse momento é em relação à situação do país, a situação brasileira. Tirando os apartes da questão política, vamos falar da questão socioeconômica, começando por aspectos demográficos. Está havendo um envelhecimento da população. Nós estamos com em torno de 60 milhões de idosos acima dos 60 anos. Isso é muita coisa. Então, já por aí vocês comecem a perceber qual é o mercado que se vislumbra a partir desse cenário. Existe a síndrome do ninho vazio, que são os pais que os filhos saíram para estudar. Então, geralmente, nos primeiros períodos dessa síndrome do ninho vazio, há a depressão, há algum sentimento, algum sentimento de vazio mesmo que precisa ser preenchido. Vocês também, que são do mercado, tirem suas conclusões. Então, além do envelhecimento da população, estamos passando pela síndrome do ninho vazio.
Uma outra questão importante em relação aos principais cenários atuais, isso falando de Brasil ainda, mulheres no mercado de trabalho. Hoje são 45, até acima de 45% cargos usados por mulheres no mercado de trabalho. Então, 40% dos lares brasileiros já são chefiados por mulheres. A Copa do Mundo, que nós tínhamos uma expectativa, trouxe algumas mudanças, alguma modernização, infelizmente não tão completa quanto o planejado. Temos as Olimpíadas ainda, que para nós vai representar, talvez aqui no interior, muito pouco, em termos de geração de negócios, mas para o Rio de Janeiro, que é a sede, com certeza. E a herança sempre fica com algo interessante em relação a isso, em função de que o espólio das Olimpíadas, bem como o espólio da Copa do Mundo, são as obras de infraestrutura que puderam ser feitas. Então, o nível de confiança da população muito baixo nesse momento em relação aos governantes. Estão se definindo algumas questões importantes, então, alguns contratos de longo prazo, algumas relações com países desenvolvidos estão sendo cautelosas, né? Temos ainda um bônus demográfico, um baixo índice de desemprego comparado com países europeus, apesar da mídia anunciar o contrário. Temos o acesso das classes C e D ao mercado, que, como foi comentado no podcast anterior, nós não temos mais uma pirâmide social, ela basicamente é um losango, houve um achatamento, houve um empobrecimento de maneira geral, e uma classe C hoje que é muito grande. Existe uma alta demanda de mercado para as engenharias, para a medicina e algumas áreas tecnológicas, mercado aquecido. Temos hoje públicos que são consumidores e que são públicos muito interessantes, que precisam ser muito respeitados. Entre eles os singles, que são as pessoas que vivem sozinhas. Isso tem muitas pessoas que vivem sozinhas, emos, dinks, LGBTs e outras, não é? As associações dessas classes, temos aqui um exemplo da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, que, segundo dados deles e que estão registrados na Organização das Nações Unidas, 11% da população da Terra pertence ao público LGBTS. Enfim, o mundo em mudança é inegável. Há uma grande proliferação da oferta, um acirramento da concorrência, a erosão das vantagens competitivas, diminuição da eficácia dos meios de comunicação de massa, ou seja, você anuncia e o retorno é cada vez menor, maiores custos de publicidade e uma pressão por redução de preço. Então, quem ainda não entendeu que o mundo mudou ou ainda está distante em relação a essa parte conceitual, saiba que precisa entender que nós passamos por fases, passamos por uma revolução agrícola, isso lá atrás no século passado, passamos por uma revolução industrial no início também do século XX, e passamos por uma evolução de serviços também, que já está mudando e que já mudou a cara do mercado. Então, tudo isso trouxe e desenvolveu algumas competências distintivas, que as empresas que ficaram presas no passado ainda não têm. Uma delas é a tecnologia de processos, então a informação e velocidade de respostas, atender o cliente e cumprir o que você prometeu. Número 2, então, o aspecto econômico-financeiro. Então, hoje em dia, não é antiético o lucro. O antiético é o prejuízo. Você tem que gerir financeiramente bem seu negócio. Uma terceira competência distintiva que surge a partir dessas mudanças, uma imagem de mercado. Agora é o momento da verdade. Agora é o momento de você se firmar no mercado, mostrar a que você veio, usar bem as tecnologias. E uma quarta competência que desenvolve é a qualidade para o cliente. Se você não estiver servindo o cliente, será utilizado apenas como escada para os outros que estão servindo. Esse é um novo pensamento estratégico, então, investir em competências duradouras, difíceis de serem copiadas, imitadas ou destruídas. E o marketing, as tendências do marketing, naturalmente serão completadas no próximo podcast, para que as pessoas, os seguidores, possam, enfim, compor
um conjunto de informações acerca das ciências dos mercados, de todos os fatores e ações que interferem nas relações das organizações com os seus públicos. Então, acompanhe o podcast com o Marcelo Zenaro, toda semana um tema novo, interessante, e os que estão acompanhando, muito obrigado, compartilhem, e aqueles que ainda não estão inscritos no Minuto Marketing, por favor, inscrevam-se para receber todos os materiais em primeira mão. Até logo, uma boa semana a todos.